Como vão, meus amigos? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez, desta feita, para comentar um assunto que veio à mídia no dia de ontem, basicamente, sobre o desembargador que caminhava sem máscara na Orla de Santos. Para quem não viu do que se trata, veja essa reportagem do Fantástico de ontem. Conduta de um desembargador de São Paulo. Ele desrespeitou um guarda municipal e rasgou a multa que recebeu por estar sem máscara. Só poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu não curava. Não, por favor, mas por decreto... Este é Eduardo Siqueira, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele foi abordado ontem na Praia de Santos, litoral paulista, pela guarda municipal porque não estava usando a máscara. O desembargador não gostou. Você quer que eu jogue na sua cara? Faz aqui, eu vou jogar na minha cara? Não, vou fazer. Vou fazer ou você joga na minha cara? Isso que você já fala com o Delbel. Sérgio Delbel, citado pelo desembargador, é o secretário de Segurança de Santos. Eduardo Siqueira tenta mostrar que tem influência com a autoridade. O senhor não é polícia. Eu sou guarda civil municipal. Não tenho autoridade nenhuma. Tá bom, eu não tenho autoridade nenhuma. Eu tenho autoridade de estar atuando sobre esse decreto. Delbel? Que horas? Do desembargador Eduardo Siqueira. Povo bem, e o senhor? Tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou que eu falei, eu vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então eu falei, olha, isso não tem decreto. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. No fim da abordagem, o desembargador rasga a multa e joga o papel no chão. Desde o dia 1º de maio, é obrigatório o uso de máscaras aqui em Santos e faz parte do trabalho da Guarda Municipal fiscalizar e autuar qualquer pessoa que não cumprir a regra. Hilário é o guarda municipal que recebeu as ofensas. Nesse mesmo dia, a gente fez 12 autuações referente à máscara, eu e o meu companheiro. E tivemos algumas situações que teve alguma falta de respeito, mas não da forma que foi com esse senhor. O secretário de Segurança Pública de Santos, de quem Eduardo diz ter recebido o conselho de rasgar a multa, afirmou que apenas tentou acalmar o desembargador. Já tinha falado comigo outras vezes pelo mesmo motivo e me pareceu que ele estava um pouco nervoso, né? E eu tentei acalmar, só que eu não tive quase tempo de conversar com ele, porque conforme demonstrado pelo vídeo, a todo momento ele queria que o guarda atendesse a ligação, né? Eu nunca tive contato nem social, nem funcional, nem por telefone com ele, a não ser nas situações em que ele foi abordado pela guarda, que ele me telefonou. Esta não é a primeira vez que Eduardo Siqueira reage dessa forma a uma abordagem. Neste outro vídeo de maio, ele também trata os guardas com arrogância, que cobraram do desembargador o uso de máscara. Isso é muito mais parecido que todos nós aqui. O caso de ontem vai ser investigado. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a apuração imediata dos fatos. Requisitou a gravação original do vídeo e informou que vai ouvir os guardas municipais e o desembargador o mais breve possível. O Tribunal de Justiça afirmou ainda que não compactua com atitudes de desrespeito às leis, regramentos administrativos e de ofensa às pessoas. Agora à noite, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou que o procedimento instaurado no Tribunal de Justiça de São Paulo seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça. Em sua decisão, o ministro entendeu que, dessa forma, evita-se a duplicidade de apurações. Para esse advogado, quem abusa do seu poder de descumprir uma ordem legítima que venha de outra autoridade, comete crime. A lei vale para todos, né? Esse é um dos princípios basilares de um Estado democrático. Então, não existe uma escusa antecipada, né? Uma carta em branco de um determinado grupo de autoridades para simplesmente ignorar ordens, né? Decisões que emanem de outras autoridades. O desembargador Eduardo Siqueira afirmou que o vídeo foi tirado de contexto.
que a pandemia tem sido usada para justificar abusos, desmandos e restrições de direito que ele, como magistrado, não pode aceitar. Afirmou também que o trecho do vídeo divulgado nas redes sociais foi editado, fazendo parecer que de vítima ele passou a ser vilão. E disse que está à disposição para esclarecimentos. Pois bem, como vimos, a situação é essa. Nós vamos comentar os aspectos criminais que mais nos chamaram a atenção e aproveitar também para tratar de aspectos correcionais administrativos, porque vemos que existe muita controvérsia, que existe muita informação desencontrada sobre essa questão administrativa relativa aos magistrados. Na medida em que existe uma determinação do poder público para a utilização de um determinado item que contribuiria para evitar a propagação do vírus, nós temos uma medida sanitária preventiva. E o desembargador, evidentemente, não estava cumprindo. Em tese, teríamos, então, a infração ao artigo 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de um mês a um ano e multa. Em tese, teríamos essa infração. Mas não podemos descartar também a ocorrência do crime de desacato, desacatar funcionário público no exercício da função ou, em razão dela, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, desacatar é desrespeitar. Nos parece que, pelo menos do ponto de vista objetivo, os elementos estão postos. Quando ele telefona para alguém e diz que está diante de um analfabeto, não poderíamos sequer descartar a possibilidade do crime de injúria do artigo 140 do Código Penal, injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro, pena essa que é aumentada de 1/3 no caso de tratar-se de funcionário público. Para definir se estaremos diante de um desacato, de uma injúria, nós teremos que analisar o elemento subjetivo para chegarmos a uma tipificação concreta. Elementos subjetivos esses que serão apurados durante as investigações. Durante o vídeo nós vimos que o desembargador, ele também diz que a determinação está contida num decreto, não numa lei, por isso não obriga. Bem, o Código Penal, ele menciona determinação do poder público sem especificar se seria mediante decreto, portaria, lei. E o desembargador, ao que parece também, reputa inconstitucional essa determinação. Ora, os atos administrativos eles têm presunção de legalidade, portanto também tem presunção de constitucionalidade. Se o desembargador ou qualquer cidadão considera que aquela medida é inconstitucional, ele tem à sua disposição os meios legais para questionar isso, que evidentemente não é partir para a simples desobediência da determinação. No Estado Democrático de Direito, todos são iguais perante a lei, sendo que o cargo exercido não tem qualquer influência quanto a esse particular. E falando de cargo exercido, vamos tratar agora da questão administrativa, a questão correcional. Porque ontem mesmo saiu a notícia, como vocês podem ver, uma determinação para apuração dos fatos pelo Conselho Nacional de Justiça. Houve também uma determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas que o CNJ avocou para si e vai fazer uma apuração única. Meus amigos, o Brasil, fazendo uma conta rápida, tem nada menos do que 92 tribunais. São 27 tribunais de justiça, um em cada unidade da federação. São 27 tribunais regionais eleitorais, um em cada unidade da federação. São 24 tribunais regionais do trabalho. São 3 tribunais de justiça militar. São 5 tribunais regionais federais. E ainda temos 5 tribunais superiores e um Supremo Tribunal Federal. À exceção do Supremo Tribunal Federal, todos os outros tribunais de justiça estão sujeitos à fiscalização do CNJ, que é um órgão do Poder Judiciário
muito embora seja externo aos tribunais. As corregedorias de cada tribunal, elas têm poder correcional sobre a jurisdição de primeira instância. Em tese, os desembargadores não estão sujeitos ao poder correcional dos tribunais. Essa foi uma das razões da criação do CNJ, para que pudesse exercer na plenitude todo esse poder. O CNJ, ele é um órgão composto de 15 membros, tem uma composição múltipla, tem membros de tribunais de justiça, membros do TST, membros do STJ, o presidente, que é do Supremo Tribunal Federal, membros do Ministério Público, da Advocacia e da sociedade escolhidos pela Câmara e pelo Senado. Enfim, são 15 membros que vão analisar todas essas questões. Muito se fala que os magistrados têm um privilégio de não perderem o cargo, de somente serem aposentados, que seria um prêmio. Meus amigos, não é bem assim. Não é verdade que os magistrados eles não podem perder o cargo. Os magistrados podem sim perder o cargo, desde que isso se dê após o vitaliciamento, por decisão judicial. As corregedorias e o CNJ não são órgãos jurisdicionais, eles são órgãos administrativos. É por isso que o CNJ e é por isso que as corregedorias não podem tirar o cargo dos magistrados. Seria necessária uma ação autônoma para que fosse decretada a perda do cargo. Poderia ser uma ação penal que tivesse como efeito da condenação a perda do cargo, seria uma ação autônoma, intentada justamente com essa finalidade, mas efetivamente pode sim haver a perda do cargo. Quanto à aposentadoria, ela demanda o seguinte procedimento: o CNJ inicia uma apuração, que foi por meio de pedido de providência. Essa apuração pode ensejar uma proposta da Corregedoria Nacional de Justiça para que o CNJ instaure um processo administrativo disciplinar. O plenário do CNJ delibera e instaura um processo administrativo disciplinar. Nesse processo haverá ampla defesa ou contraditório e ao final dele a pena máxima que pode ser imputada ao magistrado é a aposentadoria compulsória. Meus amigos, precisamos entender isso. Por que a aposentadoria compulsória não é um prêmio, como se diz? Os magistrados, eles precisam de garantias para exercerem bem a sua função. É uma função delicada que mexe com interesses de grande monta. E o passado nos lembra que em outros tempos nós tivemos magistrados que foram afastados da jurisdição, que foram cassados por questões políticas. A exemplo do ministro Vitor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal. Então a Constituição de 88 procurou trazer essa garantia de que nenhum magistrado perderá o cargo, senão por decisão judicial. Então é uma garantia da sociedade. O magistrado pode perder o cargo desde que por uma ação judicial. Do ponto de vista administrativo, apenas a aposentadoria compulsória. Qual é a lógica? Se o magistrado está sendo tão pernicioso para a sociedade, afaste-se da jurisdição. Mas não se perca o cargo até uma decisão judicial. Então, a aposentadoria compulsória é sim uma pena. Se suficiente ou não, cabe aos órgãos competentes decidirem se vão intentar ação para a perda do cargo ou não. Vale dizer que toda e qualquer prerrogativa de agente público deve ser utilizada com a finalidade de satisfazer ao interesse público. Então, por exemplo, se o magistrado não pode ser preso em flagrante, o que é uma pergunta também que é muito feita, se ele não poderia ser preso em flagrante, é para que ele possa exercer bem o seu ofício. E quanto a essa questão do flagrante, os magistrados só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Atualmente, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Penal, a grande maioria dos crimes é afiançável, não sendo apenas aqueles a que se refere tanto a Constituição Federal como o Código de Processo Penal, como o terrorismo,
a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, os crimes hediondos, os de racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Não sendo um desses, o crime é afiançável e os magistrados não podem ser presos pela prática de qualquer crime que não seja esse. De qualquer forma, vale lembrar ainda que, em se tratando de ação penal, o foro por prerrogativa de função do desembargador é o Superior Tribunal de Justiça, cabendo à Procuradoria-Geral da República intentar a investigação e a eventual ação penal, que não guarda relação direta com a ação correcional do CNJ. O CNJ pode empreender a sua investigação paralelamente a uma eventual ação penal. Como vimos, não é nossa ideia aqui fazer juízo de valor sobre o que ocorreu, cada um tem o seu discernimento para fazer, mas apenas trazer elementos técnicos que possam subsidiar a análise de quem assim entender por bem. Então, meus amigos, era o que nós tínhamos para essa questão por enquanto. Havendo algum desdobramento, estaremos aqui para comentar. Estamos à disposição aí nos comentários, aguardando as sugestões de vocês. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E até a próxima com mais matéria para debatermos. Um grande abraço, até lá.